Olá, queridos irmãos e irmãs, eu tenho certeza que você já leu o Salmo de número 24, não é verdade? Mas você entendeu aquele trecho que fala a respeito das portas levantarem as suas cabeças? O que será que esse trecho quer dizer? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender o Salmo 24 de uma forma profunda e entender essa expressão de portas e portais eternos levantarem as cabeças. Então fique comigo, vamos para minha lousa de explicações que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? A pergunta de hoje da nossa leitora é a seguinte: fazendo minha leitura devocional no livro de Salmos 24, versículo 7, me deparei com esta curiosa frase: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não entendi muito bem o que o salmista está querendo dizer com essa frase. Entendi sim que é uma figura de linguagem, uma linguagem figurada, mas ele quis comunicar o que aos leitores com essa questão de portas levantarem as cabeças? Olha que questão interessante. Muito obrigado, querida irmã, por dividir com a gente. E você que me assiste agora também tem um espaço aberto aqui no nosso canal. Aqui nos comentários desse vídeo você pode deixar as suas dúvidas e perguntas e ela poderá virar vídeo aqui no canal. Eu estou gravando toda semana muitas perguntas, então coloque aí, fique firme que em breve a sua pergunta será também respondida. E desde já, deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui no nosso estudo para abençoar o nosso trabalho. E eu vou te entregar hoje um estudo que eu tenho certeza que você nunca fez a respeito desse salmo. Texto na tela, Salmos 24, versículo 7, que diz o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Querido irmão, fala a verdade. Quantas vezes você já leu esse salmo, mas não entendeu nadinha do que o salmista está querendo dizer aqui? Queridos, isso acontece muito na nossa leitura diária. Sabe por quê? Porque a Bíblia precisa ser estudada, analisada em detalhes e não apenas lida. Enquanto nós olhamos para o livro de Salmos, sabemos que ele é escrito numa linguagem que é chamada de poética. E por que isso? Porque ele é escrito em uma forma de poesia hebraica. E o uso de figuras de linguagem é bem intenso em diversas passagens, fazendo com que os leitores sejam o quê? Estimulados ao estudo, ao pensamento, à imaginação e também, claro, à reflexão profunda das verdades por trás de cada uma das figuras utilizadas. E hoje nós faremos isso juntos para entender essa expressão interessante das portas levantando as suas cabeças. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro vamos entender o contexto e depois eu vou analisar a expressão em detalhes e você vai ficar impressionado com as lições que nós temos dentro desse salmo. Vamos começar então trabalhando aqui essa parte, que é o contexto desse texto, Salmo 24, onde temos ali a frase: levantai, ó portas, as vossas cabeças. E é nesse momento que eu peço a você: você já está inscrito aqui no canal? Se ainda não, eu preciso que você se inscreva. Nós estamos trazendo estudos bíblicos aqui de segunda a sexta, às 15 horas. Em detalhes para você, eu preciso que você me ajude e esteja inscrito e inscrita no canal para que possa receber as notificações e passe sempre por aqui para estudar temas interessantes. Vamos lá, vamos começar com o versículo de número 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo, preste bem atenção, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Observe bem que o salmista começa demonstrando a grandeza de Deus, apontando para o Senhor como o dono de tudo e de todas as coisas que existem. Na sequência, no versículo de número 2, o salmista explica que Deus ele é o Criador, o fundador dessa terra. É bem interessante. E aí, ele vai dizendo mais algumas coisas interessantes. Ele vai provocar o leitor a uma reflexão ao demonstrar a santidade de Deus. Então veja, se Deus é o dono de todas as coisas, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então vamos lembrar aqui que monte do Senhor traz a ideia para a gente lá do templo, que foi feito lá na região de Jerusalém, montanhosa. Quem há de permanecer no seu santo lugar, ou seja, na presença de Deus? O templo de Jerusalém
representava a presença viva do povo de Deus, e o povo de Deus ia ali nas festas, nas ocasiões para cultuar, para ofertar, para buscar ali um momento especial na presença de Deus. Existe todo esse simbolismo. Então o salmista está querendo dizer o seguinte: quem poderá estar perto desse grande Deus, que é o dono de todas as coisas? Então ele vai explicar no versículo de número 4, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. O que traz essa ideia aqui dessas características positivas? O homem e a mulher que são santos na presença de Deus, que buscam fazer aquilo que agrada ao Senhor, beleza? Então esse aqui é o contexto que nos prepara para entender agora os significados então da expressão levantai, ó portas, as vossas cabeças, e nós vamos fazer isso a partir de agora, mas antes vou deixar um recadinho rápido para você. Eu preciso que você veja esse recado. Estão abertas as inscrições para o nosso curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa. Você gosta de estudar a Bíblia dessa forma, assim, expositivamente, analisando palavras, versos? Então o nosso curso é para você. Eu vou ser o seu professor, aulas a partir de Gênesis até Apocalipse. Aqui no primeiro comentário, mais informações para que você cresça cada vez mais no seu conhecimento. Então vamos relembrar aqui no nosso versículo, Salmos 24, versículo 7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa palavra, ou essa expressão, ela é repetida também no versículo de número 9 desse mesmo capítulo. Nesses versos temos uma exaltação da grandeza do Senhor e de sua vitória sobre quem? Sobre os inimigos que insistem em se levantar contra o Senhor. O Senhor é apresentado aqui agora como um guerreiro chegando de uma batalha onde ele triunfou. Então preste bem atenção. O salmista desenha uma cena. O Senhor Deus, ele se levanta, ele está chegando como um guerreiro que saiu e está retornando triunfante da batalha. E aí, ele vai explicar no versículo 8, quem é esse rei que está voltando? Quem é esse rei triunfante? Quem é o Rei da Glória? E ele explica, o Senhor forte, olha só as características, e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Então preste bem atenção que essa parte é muito importante. O grande e poderoso Senhor chegou triunfante. O salmista está dizendo isso. Aquele que está narrando sua grande vitória, o salmista, olha para as portas e portões da cidade e os personifica. Ou seja, os trata como se tivessem vida e desenha uma cena então muito interessante. Por maiores que possam ser as portas e portões que estão ali nessa cidade, elas são consideradas pequenas, baixas demais para que o rei passe com toda a sua grandeza e glória. O salmista quer mostrar a grandeza do Senhor a quem ele serve. E olha só isso que interessante. Olha que informação pesada, vamos dizer assim, profunda, melhor dizendo. Quando ele cita, levantai, ó portas, as vossas cabeças, o salmista está dizendo que a parte superior da porta, que ele chama de cabeça, que limita, no caso, o seu tamanho na vertical, né, que é essa parte aqui da porta, ok? Ele vai olhar para ela e dizer, você é pequena demais para que passe, para que entre o grande rei. E aí então ele dá a ordem. As portas deveriam então se alargar, se levantar. A glória do Senhor que estava passando triunfante era grande demais para ser contidas naquelas portas que poderiam ser até mesmo grandes, mas não conseguiam dar passagem para o grande rei poderoso, triunfante nas batalhas, que estava chegando nos seus triunfos de vitória das suas batalhas, o nosso Senhor. Então, poeticamente, as portas ganham vida na escrita do salmista, que fala para elas que será necessário que elas se abrissem bem, que elas se alargassem ao máximo, que é o significado então da expressão levantai. Então, quando ele diz levantai, ó portas, ele está dizendo alarguem-se, aumentem de tamanho portas, pois o Senhor retorna vitorioso, glorioso,
triunfante e deve ser recebido com as maiores honras e glórias, pois ele é o Deus Todo-Poderoso, o governador, o governante de toda a terra e de todas as coisas que existem. A ordem dada para que as portas se alarguem é repetida então 2 vezes, versículo 7 e versículo 9. E por que isso? Isso traz uma ideia dentro da poesia hebraica de ênfase, de destaque. A ideia é que fique destacada a grandeza do Senhor que vem triunfante diante das portas que são pequenas demais para que ele passe e precisariam então ser alargadas. Temos então ainda a ideia desse texto, uma ideia de que o Senhor havia saído para uma batalha, já que está voltando a entrar pelas portas. E o que significa isso, querido irmão, querida irmã? O Senhor é aquele que guerreia pelo seu povo e volta sempre com a vitória. Não existem inimigos para ele. Observe bem, dele é toda a terra. Salmo 24, versículo 1. E somente estarão com ele os santos, os limpos de coração, conforme está em Salmos 24, versículo 4. Então observe que o salmista está querendo dizer o seguinte: olha só o tamanho do nosso Deus, ele é um guerreiro triunfante, ele guerreia pelo seu povo, mas somente estará perto dele, somente estará vencendo com ele as batalhas, aquele que o busca, que é santo, que é limpo, que é puro de coração. Então eu quero fechar dizendo o seguinte: esse salmo prefigura, ou seja, ele aponta para a gente a vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o guerreiro divino que se fez homem, que veio para a batalha, que veio morrer pelos nossos pecados, que venceu todos os inimigos. O último inimigo que foi vencido foi a morte, e para quem todas as portas se abrem, pois nele está toda a plenitude do poder de Deus. Então, à luz do Novo Testamento, podemos olhar para esse salmo e dizer: o guerreiro divino que vem passando é o Senhor Jesus Cristo, é aquele que triunfou todas as batalhas. Nem mesmo a morte conteve seu poder. Ele triunfou sobre tudo e sobre todos. Muito lindo, né, irmãos? Muito lindo esse salmo. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, deixo mais alguns conteúdos para que você cresça ainda mais no seu conhecimento da palavra do Senhor. Eu fico por aqui, até o próximo estudo, fica com Jesus.